de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, ou seja, no aniversário deles. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Abramos também no capítulo 8, versículo de número 5. E está escrito assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a tua morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E os irmãos puderem dar glória a Deus por essa palavra, Deus vai ficar agradecido. Meus queridos, nós estávamos orando e meditando no que iríamos falar, e o Espírito Santo de Deus colocou o meu coração para falar sobre sinceridade. Glória a Deus. Porque hoje em dia, no meio do povo evangélico, essa qualidade ela tem sido difícil de ser encontrada. Verdade, Deus. E quando eu estava meditando sobre essa qualidade, Deus me fez meditar na vida do homem chamado Jó. O texto no capítulo 1, versículo 1, diz que alguém estava escrevendo o livro de Jó, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e dizia assim a pessoa: havia um homem na cidade de Uz, cujo nome dele era Jó. Essa pessoa tinha um conhecimento da vida de Jó. Essa pessoa que escreveu esse livro foi contemporâneo de Jó. E o que mais me chama a atenção é que ele diz: ele era um homem que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aleluia. E ele foi falando que Jó, ele era um homem que ele era abençoado socialmente, porque buscando a Deus, Deus lhe deu 7 filhos e 3 filhas. E Jó, ele era tão feliz, as coisas andavam tão bem para Jó, ele prosperava em todas as áreas, a ponto de Deus multiplicar sua vida financeira, o seu comércio, de ele ter, conforme a Bíblia nos descreve, 7.000 camelos. Aleluia. E ele tinha também 3.000 ovelhas. Ele tinha 1.000 bois e 500 jumentas. E como se não bastasse a bênção de Deus, porque a Bíblia nos diz lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. E diz as Escrituras ainda que ele tinha muitos empregados que trabalhavam para ele. E o nome dele era tão grande que de todos os do Oriente não tinha ninguém
com um nome tão poderoso como o nome de Jó. E os seus filhos no aniversário, eles se juntavam, eles se reuniam e faziam banquete, e eles comiam e bebiam vinho, e Jó evangelizava os seus filhos, Jó falava para os seus filhos de Deus, e quando terminavam os aniversários deles, quando terminavam os banquetes, Jó chamava todos eles, santificava eles, e Jó oferecia um holocausto por cada filho, com o temor de Deus, e que os seus filhos viessem a ter falado alguma coisa, zombado de Deus, blasfemado de Deus. E Deus se alegrava com aquilo. Deus se alegrava com a vida de Jó. Mas as Escrituras nos diz que alguém não estava feliz com a vida de Jó. Alguém não estava feliz com a atitude de Jó. Alguém não estava feliz com a vida espiritual de Jó. Alguém não estava feliz com a família de Jó. Porque, meu amado irmão, quando um homem ou uma mulher teme a Deus, ele traz prejuízo para Satanás. E Satanás, ele não quer ver ninguém trazendo prejuízo para ele. Eu quero te dizer nessa noite, você pensa que Satanás ele tem medo porque eu estou de terno, de gravata, de sapato? Satanás não tem medo de homem com voz grossa. Satanás não tem medo da minha língua espiritual. Satanás ele não tem medo se eu sair sapateando, rodando, dando pirueta, rolando no chão. Satanás não tem medo de irmão com roupa de crente. Satanás ele só tem medo de um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele que vive aí ele tem medo. Quando ele vê um crente que vive a Bíblia, meu irmão, ele pega a mala, pega as tralhas, pega e ele, rapa fora. Porque hoje em dia está cheio de balela aí. A maioria das igrejas, a maioria dos jovens hoje em dia é só cantarola. É 2 horas, 3 horas de louvor e quer dar 10 minutos para a palavra. E quer ver Deus derramar poder. Quer ver Deus manifestar cura, quer ver Deus batizar com o Espírito Santo. Aí, meus irmãos, você pensa que Satanás está com medo de uma igreja que troca a palavra, a oração por inovação? Ele não tem medo, não. Ele está reinando no meio desse povo que faz essas coisas. E ele ficou com raiva de Jó, da família de Jó. Ele ficou com raiva que o nome de Jó estava espalhado no Oriente. Porque uma coisa que Deus não pode negar é deixar de honrar alguém que honra Ele. Aleluia. Se você honrar a Deus, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Aquela mulher quebrou o vaso de alabastro no pé de Jesus Cristo, adorou Ele na casa do fariseu. E o fariseu ficou com raiva dela, o fariseu ficou com inveja. Jesus disse assim: eu entrei na tua casa, você não me saudou com Shalom Adonai, você não disse Baruch atah Elohim, você não mandou o seu empregado vir com um balde lavar os meus pés, nem pegar uma toalha e enxugar ele, você não me deu ósculo, você não pegou nem um unguento para derramar na minha cabeça para me ficar à vontade na tua casa. Mas está vendo essa mulher aqui, olha? Meu pai estava lá em cima olhando essa situação, o diabo dando risada, disse: vai ficar assim não. Tocou no coração da mulher, a mulher falou: vou lá na minha casa, vou pegar um vaso de alabastro com perfume caríssimo, porque naquela época, quanto mais o perfume ficava ali dentro do vaso, por dia, o valor se tornava mais caro, o valor ia crescendo. Ela pegou o vaso dela, entrou por trás da casa, encontrou Jesus deitado, com um cantoreiro em cima de um travesseiro comendo, e o fariseu procurando um plano para matar Jesus Cristo, procurando algo, uma brecha para acusar ele. Deus falou assim: fariseu hipócrita, hoje eu vou te dar uma lição de adoração. Se você convida o meu filho para vir na tua casa, não tem condição de adorar a ele, vou trazer alguém que ninguém dá nada lá de fora, e vou fazer você aprender a adorar meu filho aqui dentro. A mulher começou a chorar nos pés de Jesus Cristo. A mulher olhou para um lado, não viu toalha, olhou para o outro, não viu toalha, disse: não tem problema. Desenrolou o cabelo dela, começou a enxugar os pés de Jesus Cristo e começou a beijar os pés de Jesus Cristo. Eu já vi ela beijando os pés de Jesus e dizendo assim: Baruch atah Elohim, ou seja, bendito seja você, Jesus, no nome do Deus Altíssimo. Começou a abençoar e disse assim: ainda está pouco. Pegou o vaso dela,